Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 24 de outubro de 2022, são 8 horas da manhã. No Metrópolis, outra vez Bolsonaro atira no pé e pode ter acertado no próprio peito. Peça escrita a 4 mãos entre Bolsonaro e Roberto Jefferson acaba mal para o presidente da República. Foi tudo de caso pensado, é a denúncia do colunista do Metrópolis, Ricardo Noblat. Ele diz: o ataque sujo, covarde e nojento do ex-deputado Roberto Jefferson, presidente do PTB e aliado de Bolsonaro, a honra da ministra Carmen Lúcia e a nova prisão dele, que a justiça se veria forçada a decretar, como decretou, era um plano de ambos. O que não estava no script a 4 mãos, feito a 4 mãos por Jefferson e Bolsonaro, era que os tiros e granadas fossem lançados pelo ex-deputado Roberto Jefferson na direção dos agentes da Polícia Federal que foram prendê-lo. Jefferson, canastrão como sempre, exagerou no papel. Estilhaços das granadas feriram 2 agentes, um deles uma mulher, e atingiram gravemente o plano de Bolsonaro de se reeleger no próximo domingo. Com granadas ou não, é difícil que um bolsonarista radical deixe de votar em Bolsonaro, mas bolsonaristas moderados e com vergonha na cara, se é que existem, vão deixar de votar. Eleitores de Simone Tebet e de Ciro Gomes que migraram para Bolsonaro ainda no primeiro turno e os chamados indecisos que cogitam votar nele podem recuar. A pesquisa IPEC a ser divulgada hoje não vai registrar os efeitos do que teria sido uma farsa se não tivesse acabado como mais uma prova de que o bolsonarismo mata, ou deixa que morram os que tiverem de morrer. Lembre-se da pandemia da Covid-19. Os trackings que poluem a campanha, pesquisas diárias feitas por telefone para consumo interno de partidos, bancos e empresas, devem captar eventuais alterações no panorama. Pesquisas a serem divulgadas a partir desta quarta-feira certamente vão pegar o episódio. As consequências vêm depois, ensinou o jornalista gaúcho Aparecido Torelli, o Barão de Itararé, que com esse pseudônimo tornou-se famoso no Rio de Janeiro dos anos 1950. A peça foi escrita para que suas consequências favorecessem Bolsonaro. De alguma maneira, ela beneficiaria também Jefferson, um político que só brilhou na vida ao meter-se em escândalos. Foi da tropa de choque de Fernando Collor, derrubado por corrupção, e mensaleiro do PT, condenado e preso por corrupção. Jefferson cumpria prisão domiciliar por ataques à democracia e ao Supremo. Ofereceu-se para ajudar Bolsonaro na reta final de campanha, voltando a atacar o tribunal na pessoa da ministra. Assim, alimentaria o discurso de Bolsonaro contra a justiça. Fez sua parte e Bolsonaro a dele, que era calar-se e desconhecer o que Jefferson havia dito. Mas o barulho dos tiros e das granadas obrigou Bolsonaro a se pronunciar. Repudiou o ataque à ministra e solidarizou-se com ela depois de um silêncio de 2 dias. Pensou que bastaria, então acionou o ministro da Justiça para que negociasse a rendição de Jefferson. Finalmente, ao dar-se conta do tamanho da estaca com a qual seria empalado, mentiu que é só o que lhe ocorre ao ver-se em apuros. Bolsonaro fez um pronunciamento. Disse que o ministro informou que Jefferson fora preso e o chamou de bandido. Enfim, entregou as feras para salvar-se. Quantos auxiliares Bolsonaro já não entregou até hoje? Será suficiente? É o que veremos daqui a 6 dias, no dia da eleição. E a estratégia de Bolsonaro para se dissociar de Jefferson confunde aliados. E o PT, óbvio, vai explorar o episódio. A prisão do ex-deputado pela Polícia Federal nesse domingo desordenou a atuação de bolsonaristas,
que condenaram o ataque aos policiais e a decisão de Moraes. Roberto Jefferson e Jair Bolsonaro em registro publicado na página do PTB. A agressão violenta do ex-deputado Roberto Jefferson a policiais federais no domingo motivou uma reação imediata da campanha de Jair Bolsonaro. No momento em que o presidente tenta atrair voto de indecisos com discurso moderado, pedindo desculpas na TV por seus excessos, a ação extrema do aliado foi vista por pessoas próximas ao presidente como um fato com potencial de jogar o esforço por água abaixo. Para tentar minimizar o impacto negativo do episódio, o candidato à reeleição foi rápido ao tentar se dissociar do PTBista, repudiando o ataque minutos após o ocorrido. Logo que a prisão foi confirmada, divulgou um vídeo em que o chama de bandido. A expectativa de aliados era que a primeira postagem pudesse estancar a crise, mas não foi suficiente. Na publicação, apesar de repudiar o ataque, Bolsonaro também criticou Alexandre de Moraes, como fez o próprio Jefferson. E Roberto Jefferson é um cadáver político. Prócere do bolsonarismo radical, apostou no caos institucional há uma semana da eleição e perdeu. O Roberto Jefferson, que na noite de domingo, 23 de outubro, chegou dentro de uma viatura sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro, é um cadáver que não deu certo. O ex-deputado que detonou o maior escândalo do primeiro governo Lula, o mensalão, e nos últimos anos se transformou em emblema do bolsonarismo e da extrema-direita brasileira, estava pronto para morrer quando decidiu disparar tiros de fuzil e lançar granadas contra os policiais que foram à casa dele prendê-lo. E o Roberto Jefferson foi levado a presídio após atacar policiais a tiros, mas ele resistiu por 8 horas. Vejam que o nível de delírio desse bolsonarista é algo inacreditável. O ex-deputado federal Roberto Jefferson chegou ao presídio de Benfica, no Rio de Janeiro, após um domingo tenso em que ele chegou a atirar e jogar granadas contra agentes da Polícia Federal. Jefferson chegou à prisão no início da madrugada desta segunda-feira. A Polícia Federal conseguiu prender o político às 19 horas de domingo, depois de ele resistir por 8 horas dentro da casa. E fake news em larga escala no segundo turno podem causar danos irreparáveis à democracia, alertam entidades. Em manifesto, Comissão Arnes, Observatório do Clima e outras 14 organizações defendem resolução do TSE contra a desinformação e criticam leniência das redes sociais. A disseminação de fake news em grande escala no segundo turno está comprometendo a democracia brasileira e afeta de forma direta o direito de escolha livre e informada do eleitorado, afirma manifesto que será divulgado nesta segunda-feira, 24, por 16 entidades, entre elas a Comissão Arnes e o Observatório do Clima. O documento também tem como signatários a Associação Juízes para a Democracia, Conectas Direitos Humanos, Associação Brasileira de Imprensas e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, é pressionado a votar um projeto que criminaliza pesquisas antes do segundo turno. Aliados do deputado dizem que a campanha de Bolsonaro quer a ajuda de Lira para dar recado aos institutos de pesquisa. E Marcelo Queiroga usa Jefferson para atacar Lula, mas esquece da foto dele com Bolsonaro. O ministro Marcelo Queiroga acaba de tuitar uma foto de Roberto Jefferson ao lado de Lula e José Dirceu da época do primeiro mandato do hoje candidato do PT à presidência. Uma foto de mais ou menos uns 15 anos atrás. Beleza, como é sabido, Jefferson integrava a base do governo, do primeiro governo do Lula, quando rompeu com ele, até o rompimento que se deu com a entrevista na qual denunciou o mensalão. Ainda que Queiroga queira convencer algum incauto que Jefferson seja aliado de Lula, a tentativa não fica de pé. Afinal, o notório Jefferson tem fotos muito mais recentes, abraçado a Jair Bolsonaro, a quem ele defende ardorosamente há anos. E Bolsonaro diz que as Forças Armadas continuam na busca de possíveis fraudes.
O presidente voltou a colocar em dúvida as urnas eletrônicas e disse desconhecer o relatório das Forças Armadas, mas pontuou que a corporação continua na busca de possíveis fraudes. E um homem fica ferido após atentado contra ato do PT no Rio Grande do Norte. Motociclista fez disparos em evento com a governadora Fátima Bezerra. E por fim, a semana final das eleições terá pesquisas de opinião todo dia até sábado. IPEC, Datafolha e Quest divulgam dados sobre a disputa presidencial no sábado. Eleitores e candidatos também conhecerão novos resultados nos estados. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.